Fala galera, tudo tranquilo, tudo joinha? Então tá legal, eu sou o Sérgio Cassiola e hoje vou levar para você duas videoaulas sobre Teorema de Norton. Na videoaula passada falamos sobre o Teorema de Thevenin, também foi um curso dividido em dois módulos, porque ficou um pouco extenso, então eu fiz um circuito mais simples no primeiro módulo e um pouquinho mais complexo no segundo módulo. No Norton, como é muito parecido com o Thevenin, eu fiz um circuito muito simples no primeiro módulo, utilizei até o mesmo circuito do módulo de Thevenin. E no segundo eu tentei criar um circuito onde eu aplicasse o Teorema de Norton para resolvê-lo. Então vocês vão ver, tem um circuito um pouquinho mais complicado, onde o meio dele eu subtraio e substituo com uma abstração de Norton, utilizando o Teorema de Norton, para resolver todo esse circuito. Eu acho que vocês vão gostar, ok? Então esta é a primeira parte do Teorema de Norton, ok? Espero que vocês gostem. Venham comigo! Muito bem. Hoje nós veremos o Teorema de Norton, que a princípio é análogo ao Teorema de Thevenin, que vimos na aula anterior. No Teorema de Thevenin, nós vimos que uma fonte de tensão em série com um resistor, que seria a sua impedância, seria suficiente para a representação, para a abstração de um circuito mais complexo. No Teorema de Norton, temos que uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, com uma impedância, seria a abstração equivalente a um circuito como este. Então, só para se ter uma ideia do que eu estou falando, este é o mesmo circuito que fizemos a análise de Thevenin e eu fiz questão de utilizar o mesmo para mostrar que Norton é muito similar a Thevenin. Com a diferença, como eu disse, que um utilizou para sua abstração uma fonte de tensão em série com um resistor, com uma carga, e o outro usou uma fonte de corrente em paralelo com uma carga. Muito bem. Vamos verificar então como fazemos os cálculos, como chegamos aos cálculos desta outra abstração, segundo o Teorema de Norton. A fonte de corrente no Teorema de Norton é chamada de IN e a sua impedância, a sua carga de RN. Ok? Como calculamos isso? Vamos começar calculando a resistência desta abstração. Para o cálculo da resistência de Norton, vamos utilizar os mesmos métodos que utilizamos nos cálculos da resistência de Thevenin. Afinal, ambas são compatíveis. Então vamos lá. Coloca-se em curto a fonte de tensão e fazemos uma análise da resistência equivalente. Ok, a resistência equivalente aqui, R1 em série com R2 e em paralelo com R3, olhando, é claro, o circuito do ponto de vista AB, como é de praxe, como fizemos já no Teorema de Thevenin. Então, olhando por aqui, eu tenho R1 mais R2 em paralelo com R3. Então, a resistência de Norton é 10 vezes 10 à terceira, porque são 10K, mais o R2, que são 10 vezes 10 à terceira, 10K, em paralelo com R3, que é 20 vezes 10 à terceira, porque são 20 kΩ. Resolvendo isso, 20 vezes 10 à terceira em paralelo com 20 vezes 10 à terceira, se os dois resistores são de 20K, a resultante é de 10K. Este é o valor calculado do nosso RN. Vamos até marcar aqui embaixo o valor da resistência, que é de 10 kΩ. Ok? Essa é a resistência aqui, 10 kΩ. Vamos agora calcular o valor da corrente, da fonte de corrente de Norton. Para fazermos esse cálculo, vamos desligar esse cálculo aqui. Ele pede para que peguemos um circuito igual e coloquemos em curto o ponto AB. Então veja, com este curto aqui em cima, com esse ponto A em curto com o ponto B, esse resistor ficou morto, ficou nulo, porque a corrente que vai passar por aqui não vai passar pelo resistor, que oferece uma resistência, vai passar toda pelo curto. Então matamos esse resistor.
Então nós temos 10 volts que passam por um resistor de 10K, não passa por este, desce e passa por outro resistor de 10K. Então na realidade eu tenho dois resistores de 10K em série. Ok? Vamos fazer esses cálculos. Eu vou até tirar o circuito original daqui e vou fazer os cálculos nesse cantinho aqui. Então, como eu disse, o resistor equivalente a esse circuito é R1 mais R2, 10K mais 10K, que resulta em 20K, 20 kΩ. Perfeito. Vamos agora calcular a corrente. Segundo a lei de Ohm, basta dividir a tensão pelo valor da resistência equivalente e temos a corrente que circulará nessa malha. Então vamos fazer esse cálculo. Basta pegar a tensão V1, dividir pelo resistor equivalente e chegaremos à corrente de Norton. Então pegamos 10 volts, dividimos pelo valor do resistor equivalente que já encontramos aqui, que é de 20K. Então 10 dividido por 20 vezes 10 a terceira é igual a 0,0005 ampere ou 0,5, meio miliampere. Então este é o valor que devemos colocar aqui nesta fonte. 0,5 miliamperes. Ok? Então, circuito calculado. Como verificar se não erramos em nossos cálculos? Vamos abrir aqui uma simulaçãozinha que eu já deixei preparada para vocês. Ok. Aqui está o circuito. Tenho aquele mesmo circuito que foi utilizado ainda há pouco, tá certo? 10K, R1 10K, R2 10K, R3 20K, com a fonte de 10 volts. Então, R1 10K, R2 10K, R3 20K e uma fonte de 10 volts. Liguei um voltímetro nos pontos AB e vim para a abstração de Norton, onde calculamos meio miliampere com 10 kΩ, com 10 K ohms no nosso resistor de Norton. Se nossos cálculos estiverem certos, ao ligarmos a simulação, deveremos ter a mesma leitura de tensão em ambos os circuitos. E está lá. 5 volts lido no circuito original, com 5 volts lido aqui na abstração de Norton. Simples, não é? É muito parecido com o circuito de Thevenin, com o teorema de Thevenin, e assim temos o nosso teorema de Norton. Então vamos fazer mais uns cálculos aqui e provar a relação que existe entre Thevenin e Norton. Vamos tomar por base os pontos A e B da abstração de Norton e vamos ver que tensão teríamos nesses dois pontos. Vamos chamar de V. V, segundo a lei de Ohm, é a corrente vezes a resistência que circula pelo circuito. Então a tensão é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, que multiplica 10 vezes 10 à terceira. Vou cortar 10 à terceira com 10 à terceira, fiquei apenas com meio vezes 10, então V é igual a 5 volts. Então, para quem se lembra da aula passada sobre o teorema de Thevenin, nós tínhamos esse mesmo resistor, esse mesmo valor, porque o resistor de Thevenin ele é exatamente igual ao resistor de Norton. Quem assistiu a aula passada vai se lembrar que eu tinha exatamente uma fonte de 5 volts no teorema de Thevenin. Então, a minha VTH era igual a 5 volts. Ok? Isso nos mostra que o teorema de Thevenin e o teorema de Norton se complementam. Ok? Com isso eu encerro nossa pequena aula sobre Norton e deixamos para a próxima aula com um circuito um pouco mais complexo, misturando os dois, fontes de tensão e fontes de corrente. Ok? Obrigado pela companhia e até a próxima.